Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois. Eu não sei se vocês perceberam aí, mas tem alguns momentos que me parece que a Sultan tá começando a ficar com ciúme do Elias e a Mussafé, e é justamente nesse momento, logo depois que a Mussafé deixou uma linguiça ali, então a Sultan, começa a questionar o Elias o que é que está passando, o que é que está acontecendo entre ele e a Mussafé. Ele responde a ela que não entende e do que ela está falando. Ela diz que as atitudes dela acredita que não está correta e pergunta o que é que ele pensa sobre isso. Ele novamente pergunta a ela do que é que ela está falando. Ela começa a dizer ao Elias que a Mussafé está agindo de forma estranha com ele, toda hora trazendo comida para ele, pote de doce, e que também tem momentos que ela olha para ele de forma totalmente diferente. Elias fica calado e a Sultan começa a pressionar ele ainda mais, perguntando se ele acha mesmo que isso é normal. Elias fica calado, todo desmantelado, ao cabelo do homem aí, ó, e ela continua questionando ele se ele não acha que a Mussafé está apaixonada por ele. Elias fica calado, não fala nada, e ela começa a ameaçar o Elias, dizendo que jura para ele que se ele inventar de se apaixonar por outra mulher depois da irmã dela, ela garante que vai arrancar os olhos dele. Ele fica calado e ela continua dizendo que garante para ele que vai arrancar a barba dele pelo por pelos. Logo depois, em outra cena, tanto a Sultan, a Efsun e o Elias estão comendo, e o Elias ele fica invocado com aquela torre ali em cima da mesa e pergunta a ela o que significa isso ali e pede para que ela tire isso dali agora mesmo. Ela diz que não, que lógico que não vai tirar isso dali porque eles estão comendo no chão ali feito vagabundos, e que aquela torre ali em cima da mesa alegra eles a comer muito melhor. A Efsun logo em seguida ela começa a pegar ali aquele ovo mole da moléstia e comendo, e depois ela começa a interrogar a Sultan, que ela está se perguntando agora se essas galinhas que colocou aquele ovo ali, se foi galinha pega por aí selvagens ou se foi galinha que estão ali sendo mantido presa toda hora. A Sultan fica com as bilas de olho olhando para a Efsun ali sem entender o porquê o sentimento dela agora por ovo de uma galinha. A Efsun logo em seguida começa a falar da Auliá, da mansão, fala um monte de coisa ali, e logo depois a Sultan diz que ela escute bem o que ela está dizendo, que há momentos que ela fica pensando ali que elas já fizeram muita coisa contra a Auliá e que sem dúvidas em algum momento ela vai querer revidar contra elas. Ela escute bem o que ela está dizendo. Já o Elias, ele diz que isso é incrível, o quanto que elas duas ali sempre se metem em algum problema e que em alguma hora elas sempre têm que provocar alguma coisa, né? Elas ficam zoiudas olhando para ele, e ele continua dizendo que a toda hora elas ficam procurando problema. Pode estar tudo bem quietinho, mas elas ficam atrás de problema e perguntam se elas não podem ficar um tempo ali em paz. Nesse momento, alguém bate na porta, a Sultan logo arregala os olhos dela e diz a Efsun que acredita que isso é a Auliá, que já veio com tudo ali contra eles, e eles ficam em silêncio, e a Sultan continua dizendo que além da Auliá, acredita que o Kenan também veio com ela. O Elias, mais perdido de que segue em tiroteio ali, pergunta tanto a Efsun quanto a Sultan quem é Kenan, quem molesta é Kenan que elas estão falando ali. A Efsun diz que vai dar uma olhada para ver quem é, e a Sultan não quer deixar ela ir, pede para que ela fique, que ela mesma vai olhar, e a Efsun diz que ela fique quietinha ali, se tranquilize, não é nada demais, ela vai olhar mesmo quem é. Quando ela puxa a cortina, ela vê o Arden e diz: fiquem tranquilos que é meu esposo. Ela, depois que abre a porta, ele dá boa noite a todos eles e diz que ele tem um bom apetite. Ela vê ele todo arrumado e pergunta o que foi que aconteceu e para onde que ele vai todo arrumado assim. Ele diz a ela para que ela se arrume rápido, se adiante, porque eles dois vão para a empresa. Ela fica se perguntando: nós dois vamos juntos? E ele diz que sim, vai ter uma reunião, reconhecimento lá na empresa e que eles dois têm que ir juntos. A Efsun, ela fica até sem saber o que fazer, depois pergunta a Sultan se ela colocou alguma droga, alguma coisa dentro daquela comida dela ali, porque não tá conseguindo entender o que é que ele, o Arden, está querendo falar para ela. O Arden questiona ela se por acaso ela não é a esposa dele, que apenas veio ali para buscar ela porque ela tem que ir com ele. Ela fica calada, a Sultan também, o Elias zoiudo, e o Arden continua dizendo que ela ande rápido e se organize, se arrume porque eles têm que sair agora mesmo. A Efsun, muito desconfiada, pergunta o que é que ele está dizendo e o porquê que ela teria que ir a uma premiação ao lado dele. O Arden até toca ali no ombro da Efsun e pede o apoio dela e que lhe ajude pelo menos mais uma vez, mas ela continua muito desconfiada com essas atitudes dele. A Sultan pede a ela que por favor que ela não vá, que com certeza eles estão preparando alguma coisa contra
ela e por favor, filha, não vá. Efsun fica entre a cruz e a espada ali, não sabe o que faz, olha pra ti, depois olha pra Warda, que continua questionando ela para que ela tome uma decisão se ela vai ficar ali ou se ela vai com ele. O Atés, ele fica muito desconfiado com esse casamento do Kenan juntamente com a Auliar, e a Barra fala que não sabe o que foi que aconteceu no passado, mas o papai dela odeia esse Kenan profundamente. Mehmet, por sua vez, ao lado da Fuliar, fica olhando seriamente raivoso para o lado do Kenan e também da Auliar, que por sua vez o Kenan fica debochando, beijando a mão da Auliar, que por sua vez fica ali só sorrindo, e a Barra continua dizendo que sem dúvidas o papai dela não vai reconhecer esse casamento. O Atés fica questionando como foi que o Kenan conseguiu entrar na vida deles ali, que conhece o Mehmet Emir e que jamais ele permitiria um homem desse tipo entrar na vida deles. O Atés continua dizendo que nunca viu alguém com tanto ódio quanto o Mehmet está do Kenan. O Atés, olhando para o Kenan, ele continua dizendo que a maldade que está dentro do coração de um homem, a pessoa consegue ver isso a quilômetros. A garçonete chega nesse exato momento com os drinks, a Azul pega e o Atés fica revoltado dizendo para ela não pegar, mas mesmo assim ela pegou e ele sai revoltado dizendo que vai ali conversar um pouco com o Mehmet. A Azul se senta próximo da Razete e começa a provocar e diz que olha só que ali está evidente o quanto que ele se ama, né? Se referindo lá ao Liar e ao Kenan. Elas duas ficam caladas e a Azul continua provocando, agora vai provocar a Barra dizendo que ela olhe o amor que está ali nos olhos deles dois, mais uma vez se referindo ao Liar e também ao Kenan, e diz que ela, quando estava lá na Suíça com a Atés, era do mesmo jeito. Barra não fala nada, fica calada, a Razete da mesma forma, e a Azul continua dizendo que ele era tão apaixonado por ela que eles não se separavam de jeito nenhum e sempre ficava com saudade quando ele saía. Elas continuam em silêncio e a Azul continua provocando, dizendo que isso sim que ela e o Atés sentiam era de fato amor. Ela fica igual a matraca ali, não se cala de jeito nenhum e continua provocando que eles dois estavam tão apaixonados que eles não conseguiam de forma nenhuma se separar e poderia ficar uma semana juntos ali, e que eles dois não paravam de forma nenhuma de se tocarem. Elas duas continuam em silêncio e a Azul continua dizendo que dizem que esse tipo de história de amor, essas verdadeiras histórias de amor, ela nunca termina. Então a Barra, ela fica revoltada logo depois de estar ouvindo esse monte de baboseira que a Azul está dizendo, pede licença e sai. Logo depois que a Barra sai, então é aí que a Razete começa a se revoltar e diz a Azul que sabe muito bem que ela está passando por um momento difícil e que entende ela, mas ela tem que parar de ficar provocando imediatamente a Barra. A Azul diz para ela que apenas é sincera e que está dizendo apenas a verdade. A Azul continua dizendo que a Barra, ela vai ter que aceitar um dia que o Atés é o esposo dela. A Zete fica calada e a Azul continua dizendo que ele, sendo o esposo dela, ele vai seguir ali sendo apenas dela. A Azul continua tomando o goró dela ali e dizendo um monte de besteira, e a Razete diz que sabe muito bem que tudo que ela passou, a perda que ela teve do filho dela, entende o quanto que é difícil, mas só que as palavras dela, as atitudes que ela está tomando não é de uma mãe que perdeu um filho. A Azul fica calada e a Razete diz que agora mesmo, imediatamente, ela se controle. Logo depois que Efsun chega juntamente com o Arda, ele fica ali conversando com a mãe, depois ele sai e a Auliar, ela começa a chorar, dizendo que o Kenan, veja aí, que ele só trouxe essa imoral da Efsun para ali provocar. Ele fica calado e ela continua perguntando a ele se ele não tá vendo isso, que ele repare bem que ele só fez isso, só trouxe essa imoral da Efsun para esse evento só para ali provocar. Ela continua dizendo, enquanto ele fica calado, que ele fez isso para se vingar dela e começa a chorar ainda mais, e o Kenan diz a ela que por favor que ela se acalme, porque ele não pode suportar vê-la descer ali nenhuma lágrima. Logo depois que Efsun está na casa da Auliar e elas ficam conversando sobre a briga que o Mehmet teve juntamente ali com o Kenan, e a Efsun diz que foi uma zoada da gota serena ali, era prato para um lado, prato para o outro, e o Mehmet fechou a mão, sentou o murro na cara do Kenan. A Sultana, ela fica zoiuda escutando toda aquela história, e a Efsun continua dizendo que tem até aquele lutador bem famoso, então o Mehmet foi lá e fez do mesmo jeito dele. A Sultana diz que fica muito alegre e que isso é uma ótima notícia, e queria agradecer até o Mehmet Emir por ele ter pegado o Kenan por ela. A Efsun, ela fica sorrindo e a Sultana, ela continua dizendo que esse homem, se referindo lá ao Kenan, ela não gosta nada dele. Só que enquanto elas vão conversando
chegando aí numa zoada da molesta. É nesse momento que a Auliá, ela vem chegando com uma máscara ali na cara, com aquelas mulheres sempre colocam, né, para dar uma hidratação ali no rosto. Eu acredito que é isso. E a Efsun, ela logo dá um pulo quando escuta a Auliá dando um psh. Então ela diz: o que é isso que estamos vendo? Estamos em um capítulo de The Walking Dead. A Sultan, ela fica olhando para Auliá sem entender nada. A Auliá continua em silêncio e a Efsun perguntando o que é que está acontecendo, o que foi que ela fez com a cara dela. A Efsun continua debochando da cara da Auliá, que fica em silêncio, dizendo a ela que ela deveria apenas ter lavado o rosto com um sabonete e ela deve ter entendido tudo errado, e pergunta que fica na realidade ali se imaginando que ela deve ter tomado um gorozinho, né? E começa a sorrir da cara da Auliá. A Sultan, por sua vez, também não segura o riso e fica também, juntamente com Efsun, alto sorriso ali da cara da Auliá, que automaticamente agora fica revoltada e diz a Efsun porque ela não se cala agora mesmo. Depois a Auliá olha para Sultan e diz que não acredita que ela está ali, que ela seja muito bem-vinda naquela casa, que todo mundo ali gosta dela, mas ela fica falando isso na realidade com deboche também da Sultan, que ela também não deixa barato, olha para Auliá e diz a ela que lhe agradece. A Auliá logo depois olha para Efsun e diz a elas que elas podem aproveitar porque esse será o último dia que elas vão entrar ali. Efsun fica sem saber o que responder e a Sultan questiona a Auliá o que é que ela está dizendo e o porquê será a última vez que elas vão entrar ali. A Auliá então revela para elas duas que uma vez que ela, a Auliá, se casar, elas só vão ter aquela mansão agora em seus sonhos. A Sultan logo se revolta, olha para ela e pergunta o que é que ela está dizendo, porque agora não está conseguindo entender mais nada, porque ela mesma pediu que ela, Efsun, se separasse do filho dela e foi exatamente o que elas fizeram. Procuraram uma advogada e fizeram ali o processo todinho de separação e agora ela fica sem entender, porque depois de ter cumprido o que ela pediu, o porquê que agora ela está fazendo isso com elas duas e pergunta se por acaso ela mudou de opinião. A Auliá continua em silêncio e a Sultan continua questionando se por acaso ela não está querendo mais que o Ardan se separe ali da Efsun, porque ela está justamente ali na casa dela e é onde a esposa deveria estar, na casa de seu marido. A Auliá, ela não fala nada, fica o tempo todo só ouvindo a Sultan falando e a Sultan continua dizendo para ela que não entende porque ela lhe odeia tanto, porque ela não gosta nem de olhar para a cara dela ali e que ela olhe para ela mesma e veja que a cara dela está horrível ali e que ela mude essa cara dela. A Efsun fica se segurando para não sorrir, a Auliá em silêncio e boca de bacia continua dizendo a Auliá que ela tá com a cara ali muito estranha, que tá parecendo até um abacate. A Auliá apenas olha para ela e diz que tanto ela quanto a Efsun, as duas vão pagar por tudo que fizeram contra ela e que ela já se assegurou que elas vão pagar exatamente por tudo que fizeram contra ela. Auliá continua dizendo que aqueles atrevidos lá do bairro dela, quando eles tentaram entrar ali, isso é uma vergonha para a família dela e continua dizendo que tudo isso foi plano tanto dela, da Sultan, quanto da Efsun e fala novamente que ela pode acreditar, que ela pode aguardar, que ela vai fazer todas as duas pagar por tudo isso que fizeram contra ela. Logo depois ela sai e deixa a Efsun e a Sultan um pouco pensativas. Logo em seguida a cena muda e vai lá para o Kenan, que está nesse momento provando ali o seu terno e ao lado dele está o Papa Sebo. Então é aí que o Kenan pergunta a ele como que ele está e ele responde para o Kenan que ele está muito elegante. O Kenan diz que queria pedir para ele fazer um favor para ele e o Papa Sebo diz que tudo bem, que ele pode dizer, e o Kenan fala para ele perguntando na realidade como se chama aquela arquiteta e diz que ele procure ela e peça para que faça ali um orçamento tudo bonitinho para que encontre imóveis para o seu escritório. Papa Sebo, ele fica ali o tempo todo sem entender o porquê que ele quer um imobiliário ali para escritório. Ele responde a ele que sim, porque vai precisar que venha um ali para que pegue e coloque imóveis lá no seu escritório da empresa dos Atarrães. Ele então começa a sorrir e o Kenan continua dizendo que lá vai ser o seu novo espaço de diretor. O Kenan continua falando para que ele imagine um escritório todo cheio de móveis de madeira, mas madeira boa mesmo, aquela madeira maciça, e que também quando for lá na mansão trocar todos aqueles móveis, colocar madeira de verdade, porque o Mehmet Emir, ele tem ali um gosto horrível para móveis. Ele continua chamando o Mehmet de brega e dizendo que todos os móveis, tudo que ele faz é tudo horrível e que ele não pode continuar assim, porque ele quer móveis de verdade, que tenha muitos móveis até banhado a ouro e que tudo tem que ser na simplicidade, mas que na realidade com muita classe.
Ele continua falando que já que ele vai viver lá naquela mansão, então lá também será a sua casa. Papa Seba então começa a querer elogiar o Kenan, mas acaba muitas das vezes ali quebrando a cara, dizendo que ele, o Kenan, tire tudo dele mesmo, tire a empresa, tire aquela casa, e começa a falar um monte de coisa, até que o Kenan em algum momento olha para ele seriamente, não gosta de certas coisas que ele fala e diz a ele que ele tenha muito cuidado no que ele está falando, e ele apenas diz ao Kenan que tudo bem e pede desculpas. Depois ele pergunta se ele já conseguiu encomendar o presente dele, e ele responde ao Kenan que sim, que ele não se preocupe, que o presente já está tudo pronto. Logo depois a Sultan e a Efsun decidiram juntas ali, sem o consentimento da Efsun, mas a Sultan pediu que elas fossem lá conversar com a Auliá e tentar convencer dela não se casar com o Kenan. Só que quando chegou lá foi logo emburacando, e a Auliá logo questiona ela, chamando ela de bruxa, o que é que ela tá fazendo ali no quarto dela. A Efsun logo entra, fica com os olhão dela ali, assustada, e a Auliá fica olhando para elas duas ali revoltada, e a Sultan continua dizendo que queria conversar algo com ela, e a Auliá fala que acredita que não há nada ali que elas possam conversar. A Sultan fala para ela que apenas quer que ela lhe escute e que depois ela mesma tome suas decisões. A Sultan pede para que a moça saia. Quando sai, ela fecha a porta, olha para Auliá e diz que por favor que ela olhe para ela, lhe escute, e que por muito tempo elas ficaram se acusando e fazendo uma a outra ali sentir dores, mas que na realidade agora ela quer conversar com ela, algo muito sério, e quer falar como uma pessoa ali que se preocupa com o bem-estar dela. A Auliá quer até sorrir e pergunta: agora você quer o meu bem? Deixa de conversar besteira, manda ela sair e deixe ela em paz e tranquila. Ela continua dizendo a Auliá que por favor que não lhe atrapalhe, apenas lhe escute, e depois ela toma a decisão dela e continua falando. Agora toca no nome do Kenan, dizendo que acredita que ela gosta muito do Kenan e o quanto que ela quer ele. Auliá olha revoltada para ela, e a Sultan continua dizendo: nós somos seres humanos e buscamos nessa vida amor. A Auliá continua zoiuda, olhando ali para a Sultan revoltada, doida para pular no cangote dela, mas a Sultan continua dizendo para ela que esse destino que ela está querendo tomar ali, isso não vai acabar nada bem, é como se fosse uma travessia, um caminho muito maléfico que vai dar tudo errado. A Auliá, revoltada, pergunta a ela o que é que ela está querendo dizer a ela. A Sultan continua dizendo que esse casamento que ela está planejando com o Kenan, isso não vai dar nada bem, nem para ela, nem muito menos para ele mesmo. A Auliá grita com ela, perguntando se por algum acaso pediu a opinião dela, e que para ela não interessa nada que ela pense ou deixe de pensar do Kenan.